que as pessoas jogam xadrez? Hoje você vai aprender tudo isso aqui e agora. O xadrez é um jogo criado lá antigamente pelas pessoas para forma de entretenimento, para que eles não fiquem sem fazer nada, só trabalhando. Só que aí o xadrez foi muito, mas muito evoluído, mudou muitas coisas, muitas regras novas, muitos modos de jogar. Aí mudou muito, mano. Primeiro, xadrez é um jogo de estratégia e competição. Você tem muito que competir contra o seu amigo para conseguir ganhar o jogo, né? Você precisa ser muito esperto para jogar xadrez, mas muito. Mano, quando é muito, é muito. Você precisa ser muito esperto. As pessoas jogavam porque elas não tinham nada para fazer. Elas simplesmente jogaram. Aí os grandes criadores começaram a evoluir o jogo. O jogo ficou bem melhor. Muitas pessoas jogam até hoje. Até hoje. Mano, xadrez tem muitos tipos de jogadas que tem muitos nomes. Que, mano, criaram um livro. Não, sério, criaram um livro grandão. Com cada jogada que existe. Um livro gigante, acho que de 100 páginas. E cada livro não tem uma jogada. Eu acho que tem 3. De cada página, quer dizer. 3 jogadas em cada página. Mais de 100. Só que, tipo, pra mim, uma das melhores jogadas e uma das mais conhecidas é o grande cheque mate. O cheque mate, como ele é feito? É assim, quando você tem o seu rei, ó, também tem o cheque e tem o mate. Tem o cheque e tem o cheque mate. O cheque é quando o seu rei tá preso e ele tem que escapar, senão ele vai ter chance de morrer, quando é só seu rei. Aí o checkmate é quando tá com, tipo, poucas peças, não tem um lugar pra você fugir dele. Não tem um lugar pra você fugir do... e não morrer. Isso se chama cheque. Só que só os grandes, maiorais conseguem. Só que no dia de hoje em dia, você pode parar assim, na frente de um maioral de xadrez. Porque o que existem? Competições. Já é competitivo, agora que tem competições fica bem mais difícil. Mas então era isso que eu tinha pra falar, né? Porque xadrez, mano, se não fosse criado, todo mundo ia estar assim, ó. Ninguém ia saber o que é estratégia. Ninguém ia ser inteligente, porque dama, você não precisa de estratégia, só ir pra lá ou ir pra lá. E só anda, todas andam numa casa, só o rei que muda. Só o rei. Então, dama já é bem diferente. Tipo, xadrez, se não tivesse existido, todo mundo ia estar. Xadrez foi muito importante, porque xadrez testou a inteligência de todo mundo. Quem já jogou, na verdade, né? Clara do sexto ano e hoje eu vim falar sobre o tabuleiro de xadrez. O objetivo do jogo de xadrez é dar o checkmate ao rei adversário. Posicionamento do tabuleiro: manter a casa branca à direita de cada jogador. Como colocar as peças no tabuleiro? A rainha branca deverá ocupar a casa branca e a rainha preta a casa preta, colocando as peças na seguinte posição, da esquerda para a direita. Peças brancas: torre, cavalo, bispo, rainha, rei, bispo, cavalo e torre. Peças pretas: torre, cavalo, bispo, rei, rainha, bispo, cavalo e torre. E na segunda fileira serão colocados os peões. Como jogar? O objetivo do jogo é atacar o rei, que não pode ser capturado. Toda vez que a casa do rei estiver sendo ameaçada por uma peça adversária, o rei estará em xeque. Quando o jogador ameaça de captura, o rei inimigo é obrigado a dizer xeque. Neste caso, ele deve se defender andando para a primeira casa, não ameaçada, ou colocando uma peça da sua cor para defendê-lo, respeitando o movimento de cada peça, ou captura a peça do adversário. Se o rei não conseguir sair dessa posição, estará em xeque-mate e o jogador adversário ganha a partida. Oi pessoal, eu sou a Duda do sexto ano e hoje eu vou mostrar para vocês como andam as peças de xadrez e quais são elas. O rei é a peça mais importante, mas também a peça mais fraca. Ele pode andar somente uma casa, mas em qualquer direção. A torre pode andar quantas vezes quiser,
desde que seja para cima, para baixo e para os lados. A rainha é a peça mais poderosa, ela pode andar quantas vezes quiser para todos os lados. O cavalo pode andar em qualquer direção, mas com formato de L. O bispo só anda em diagonal e quantas vezes quiser. O peão, ele só anda uma vez em diagonal. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar quais são as regras do xadrez. A regra número 1. Quanto à disposição do tabuleiro. Casa branca sempre à direita, ok? Talvez vocês tenham que aquele tabuleiro de tabetinho ou qualquer tabuleiro na casa de vocês. Quando vocês forem jogar, não se esqueçam. Casa branca sempre à direita. Segunda regra, colocação das peças. Lembrando que a segunda fileira é sempre dos peões. Nas extremidades, vocês têm as torres, que é essa daqui. Em seguida, vocês têm os cavalos. Após os cavalos, vocês têm os bispos. E aqui, pessoal, é onde talvez alguns iniciantes, algumas pessoas se confundem. Algumas pessoas colocam o rei branco na casa branca ou a dama branca na casa preta, mas a regra geral para a colocação dessas peças é dama branca na casa branca e dama preta na casa preta. Ok? Terceira regra. As brancas sempre fazem a primeira rodada. A jogada, Então, eu não sei como vai ser definido, sorteio 2 ou 1 ou qualquer cor. Mas as brancas sempre começam o jogo, entendeu? E por fim, algo que muitas pessoas dão até briga, as pessoas provavelmente se esquecem dessa regra. Isso pode até, causar uma falta de um campeonato, é o seguinte. Regra número 4. Essa regra, é aqui, ó. Tocou, jogou, entendeu? Tocou, jogou. Mas se fosse na vida real, que eu tô no celular aqui, mas se fosse na vida real, aqui, ó, eu posso mexer aqui, tocar e tudo mais. Mas se fosse na vida real, eu teria que tocar e não pode mais, obrigatoriamente jogar. Você não pode simplesmente coisar. Se você pegar e simplesmente soltar e pegar outra peça, isso pode faltar uma coisa. Então, quanto às regras, é isso. Espero que vocês tenham gostado e tchau. Show. Olá, nós somos do 6º ano e nós estudamos na escola Pro Educar Gonçalves Loureiro. E agora nós vamos falar sobre regras oficiais do tabuleiro. Composição: um tabuleiro em cartão com 32 casas vermelhas e 32 casas pretas. Um rei, uma rainha ou dama, 2 bispos, 2 cavalos, 2 torres e 8 peões. Objetivo: o objetivo do jogo de xadrez é dar o checkmate ao rei adversário. Número de jogadores: 2 por partida. Posicionando o tabuleiro: manter a casa vermelha à direita de cada jogador. Obrigado e até mais. Bom dia, meu nome é Ana Luísa, eu sou do 6º ano e hoje vim apresentar sobre as peças do xadrez. O xadrez contém 32 peças, sendo 16 de cor clara, distribuída para um dos jogadores, enxadristas, e as outras 16 de cor escura, distribuída para o outro jogador. Essas peças são divididas em 6 tipos, e cada uma tem sua função, um determinado tipo de movimento. As peças são peão, cavalo, torre, bispo, dama e rei. Bom dia, meu nome é Giovana, sou do 6º ano, e as peças do xadrez são peão. O peão deve se mover sempre na vertical, com limite de apenas uma casa por movimento. A única exceção será no movimento inicial, quando ele tem permissão para andar 2 casas.
É a única peça que não pode voltar e só pode capturar as peças adversárias na diagonal, e não na posição em que se movimenta. Valor 1. Bispo. Os bispos podem se movimentar em qualquer uma das casas, perto ou distante, que seja na diagonal, a partir do lugar onde eles se encontram. Por isso, eles nunca irão a uma casa de cor diferente da deles. Os brancos sempre se encontrarão nas casas brancas, assim como os pretos sempre se encontrarão nas casas pretas. Tomando-se o peão como unidade, é como se equivale a 3 peões. Cavalo. O cavalo faz um movimento no formato de um L, com direito a andar 3 casas para conseguir formá-lo. Ou ele anda 2 casas na horizontal e uma na vertical, ou ele anda 2 casas na vertical e uma na horizontal. Assim, essa peça se torna a única que pode pular outras, sem precisar estar na casa da mesma cor. Tornando-se o peão como unidade, é como equivalesse a 3 peões. Torre. A torre sempre se movimentará no sentido reto, podendo ser pela vertical ou pela horizontal, perto ou distante, ocupando tanto a casa preta quanto a casa branca. Dama. Também chamada de rainha, tem os movimentos mais privilegiados do jogo, podendo imitar todas as peças, exceto o cavalo. Ela pode se movimentar tanto nas diagonais quanto no sentido reto, perto ou distante. A única exceção de imitação é o cavalo. A dama não pode se movimentar como ele, assim como não pode pular outras peças. Rei. O rei tem os mesmos movimentos da dama, porém são ilimitados, apenas uma casa por vez. Pode se movimentar pelas diagonais e também pelos sentidos retos, mas pode andar apenas uma casa em cada movimento. Valor. Como é a principal peça do jogo, tem seu valor infinito. Uma vez perdido, o jogador é derrotado. A Giovana Lima vai explicar um pouco sobre o campeonato de xadrez pra gente. O Campeonato Mundial de Xadrez é uma competição esportiva que determina o campeão mundial. Homens e mulheres são elegíveis a disputar esse título. Existe também um evento separado apenas para mulheres, com o título de Campeonato Mundial Feminino de Xadrez, e competições para júniors e computadores. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção. Tchau!